Nesse vídeo, nós vamos estar falando da decomposição LU. Todas as matrizes aqui consideradas vão ser quadradas e invertíveis. Nós vamos estar mostrando como o método de eliminação de Gauss gera uma fatoração dessa matriz A no produto de duas matrizes L e U, onde L é uma matriz triangular inferior e U uma matriz triangular superior. Então, vamos ver como que a gente consegue exatamente decompor essa matriz A nesse produto dessas duas matrizes. Bom, vamos ver aqui um exemplo dessa matriz A, que é uma matriz 2 por 2. Então, como é que a gente faria a eliminação nessa matriz? A gente estaria escolhendo esse primeiro elemento como pivô e a gente tentaria justamente eliminar essa entrada aqui. Então, o primeiro passo do método de eliminação seria justamente multiplicar essa matriz pela matriz de eliminação 2, 1. Então, qual seria a matriz E2, 1 nesse caso? Bom, repara que a gente quer manter essa primeira linha e a gente quer simplesmente subtrair 4 vezes essa linha dessa linha, para justamente eliminar essa entrada 2, 1. Então, a matriz correspondente a esse passo de eliminação vai ser justamente essa daqui, né? Em que a gente manteve a primeira linha e a segunda linha virou a segunda linha menos 4 vezes a primeira linha. E aí, a gente obtém justamente essa matriz U, que já é triangular superior. Então, com o método de eliminação, nós já obtemos uma matriz triangular superior. Agora, olha o que a gente obteve aqui e olha como a gente quer expressar A. A gente quer expressar A exatamente como uma multiplicação de uma matriz L por uma matriz U. Ou seja, a gente quer escrever A dessa forma. U a gente já obteve, que é essa matriz triangular superior. Qual matriz L, então, a gente colocaria aqui? Repara que a gente já sabe que a gente tem isso aqui, né? Então, quem seria esse L? E qual seria a relação de L com essa matriz aqui? Esse eu acho que é um bom momento para você pausar o vídeo e tentar escrever como você escreveria L e qual seria a relação. Bom, L, nesse caso, vai ser justamente a matriz inversa dessa matriz, né? Repara que, quando a gente multiplica E2, 1 inverso aqui desse lado, a gente obtém a matriz identidade. Então, a gente obtém justamente que esse lado aqui é igual a A, e aí aqui a gente vai ter justamente o inverso de E2, 1. Então, a gente concluiu já que vai ser o inverso da matriz E2, 1. E essa matriz de eliminação, a gente já aprendeu que fazer o inverso das matrizes de eliminação é fácil, né? Encontrar o inverso delas. É justamente meio que repetir elas e o multiplicador, o sinal é trocado, porque como a gente subtraiu, por exemplo, aqui nesse caso, 4 vezes a primeira linha da segunda, o inverso dela a gente vai estar somando 4 vezes a primeira linha da segunda. Então, justamente essa é a matriz. E repara que essa matriz ela é triangular inferior. Então, com isso, a gente decompôs A como produto de duas matrizes L e U, onde U é uma matriz triangular superior e L é uma matriz triangular inferior. Então, a gente acabou de ver que a gente consegue decompor a matriz A, nesse exemplo aqui, no produto de duas matrizes L e U, onde L é uma matriz triangular inferior e U é uma matriz triangular superior. E repara que essa matriz triangular superior, que é a matriz U, repara que, na verdade, toda a diagonal dela é formada pelos pivôs do método de eliminação, né? A gente usou 2 como pivô e 3 é o outro pivô. E o que a gente pode falar, então, dessa matriz L? Ela tem 1 em toda a sua diagonal e o multiplicador que a gente usou, né? O multiplicador L2, 1, para a gente fazer esse passo de eliminação, ele apareceu justamente aqui, né? Então, a gente já observou que a gente tem isso, mas esse exemplo é muito pequeno para a gente tentar ver a figura mais geral do que está acontecendo, né? Então, vamos
ver agora um exemplo de uma matriz A 3 por 3 para a gente ver o que a gente pode inferir sobre essas matrizes, como é que a gente decompõe uma multiplicação de matrizes L e U. Vamos considerar essa matriz A, que é uma matriz 3 por 3. Bom, como que a gente faz o processo o método de eliminação? A gente vai escolher o 2 como pivô, né? E vai manter essa linha e a gente vai querer eliminar as entradas não nulas abaixo nessa coluna do 2, né? Que é o nosso pivô. Então, a gente simplesmente, na matriz U, que a gente vai estar obtendo, a gente vai ter mantido essa primeira linha e aí a gente vai estar justamente eliminando essa entrada aqui agora. Então, no primeiro passo do método de eliminação, a gente vai estar fazendo o passo 2, 1, né? Que a gente vai estar eliminando essa entrada 2, 1. Então, a gente vai estar justamente multiplicando pela matriz E2, 1. E aí, repara que a gente vai ter multiplicado justamente por essa matriz aqui, porque o pivô é 2, essa entrada é 1, então o multiplicador vai ser meio. Então, a gente quer justamente multiplicar essa linha por meio e subtrair dessa linha aqui. E com isso, a gente vai obter justamente a linha 0, 3 meios e 1. Essas aqui são as linhas de eliminação que a gente está vendo. E aí, agora, a gente vai querer, o próximo passo seria eliminar essa entrada aqui. Só que aí, nesse caso, essa entrada aqui já é 0, então a gente não vai fazer mais nada. Aí, a gente vai para a próxima linha, que no caso vai ser o 3 meios, né? Que vai ser a matriz que a gente vai estar olhando, porque nesse ponto a nossa matriz é 0, 1, 2 aqui embaixo. E aí a gente vai estar olhando, então, esse vai ser o nosso novo pivô, e aí aqui vai ter 0, 1, 2, então abaixo vai ter essa linha aqui, vai ter justamente essa entrada não zero, que a gente vai querer eliminar. Então, a próxima entrada que a gente vai querer eliminar no método de eliminação é justamente a entrada 3, 2. Então, a gente vai fazer o passo, e aí, como aqui era 3 meios, o pivô, e a linha que a gente vai estar eliminando, a entrada é 1, o multiplicador aqui vai ser exatamente 2 terços, para isso aqui dá 1, que é justamente esse número aqui. Então, a gente vai fazer esse passo de eliminação, e com isso, quando a gente faz isso, a gente obtém justamente a linha 0, 0, 4 terços. E então, com isso, a gente obteve a nossa matriz U, aqui, que é triangular superior. Repara novamente que a gente obteve justamente os pivôs na diagonal. E ela é uma matriz triangular superior. E então, aqui nesse caso aqui, qual vai ser a matriz L? Bom, a gente quer escrever A como sendo A igual a LU. Então, a gente quer simplesmente meio que passar para o lado de lá essas matrizes aqui, né? A gente quer isolar o A. Então, para a gente isolar essas matrizes, bom, a gente vai ter que multiplicar aqui. Para cancelar essa aqui e passar para o lado de lá, a gente vai ter que multiplicar pelo inverso dela. E depois, para cancelar essa daqui, a gente vai ter virado a identidade, nesse caso aqui, quando a gente multiplicou pelo inverso dela. E aí vai sobrar E2, 1A, e a gente vai ter que multiplicar pelo inverso novamente. Então, aqui, para a gente isolar o A aqui, a gente vai ter que multiplicar justamente pelo inverso da 3, 2, 1 e pelo inverso da E2, 1. Então, a gente já sabe que o L vai ser essa matriz aqui. E aí, para calcular o inverso dessas matrizes aqui, a gente já sabe bem como é, né? A gente sabe que vai ser justamente esses valores aqui, as matrizes inversas. E aí, se a gente fizer essa multiplicação, a gente vai obter que o L é justamente essa matriz aqui. E qual a cara dessa matriz? Bom, repara que ela tem 1 em toda a sua diagonal, e aqui, em cada entrada L e J dessa matriz, aparecem justamente os multiplicadores, ou seja, na entrada 2, 1, apareceu o multiplicador meio que a gente usou no passo de eliminação. Na entrada
3, 1, apareceu um multiplicador que a gente usou, que na verdade foi o multiplicador 0, ou seja, a gente não fez nada. Na entrada 3, 2, apareceu um multiplicador que a gente também usou no passo de eliminação. Então, ao invés de a gente ficar sempre vendo cada uma dessas matrizes e calculando os inversos e fazendo essa multiplicação, talvez tenha uma forma mais simples da gente olhar esse L. Então, vamos ver agora como que a gente pode tentar entender esse L, né? Então, vamos estar olhando aqui qual a relação entre A e U. Justamente porque, quando a gente escreve A igual a LU, repara que o L vai estar dizendo justamente como que as linhas de U se comportam com relação às linhas de A. Porque o L vai ser justamente falando assim, a primeira linha de A é igual a uma combinação linear das linhas de U. Então, vamos comparar as linhas de A com as linhas de U. Bom, passo de eliminação, a gente simplesmente mantém a linha 1 de A. Então, a gente sabe que a linha 1 de A é sempre apenas a linha 1 de U. Então, como a gente obteve a linha 2 de U? Bom, para obter essa segunda linha de U, vamos pensar o que a gente fez no método de eliminação. A gente pegou, simplesmente, a linha 2 de A e subtraiu um múltiplo, esse múltiplo aqui, L21, da linha 1 de A, que, na verdade, essa linha 1 de A é igual à linha 1 de U. Então, a gente pode escrever a linha 2 de A como o múltiplo L21 vezes a linha 1 de U mais a linha 2 de U, que é justamente a operação inversa, né? Para a gente obter a linha 2 de A novamente. E aí agora é um bom momento para a gente tentar pausar e pensar como que você conseguiria escrever a linha 3 de A em relação às linhas de U, as linhas 1, 2 e 3 de U. Bom, repara que a linha 3 de A vai ser o múltiplo L31 vezes a linha 1 de U, mais L32 vezes a linha 2 de U, mais a linha 3 de U. Então, o que a gente tem? A gente tem que a linha 3 de A ela é justamente produzida por esse vetor linha vezes U. Então, repara que esse padrão que a gente está observando, que são todos os multiplicadores anteriores e a linha naquele momento, e zero das linhas seguintes, é justamente como a gente está fazendo o inverso do método de eliminação, e é justamente a cara dessa matriz L. Então, de maneira geral, o que a gente tem é que a gente começa com uma matriz A, aplica diversos passos de eliminação. Repara que, na verdade, até agora a gente está assumindo que a gente não fez nenhuma troca de linhas. Tá? A gente já vai abordar o caso em que a gente faz troca de linhas, ou seja, quando no método de eliminação a posição do pivô tem um 0, a gente tem que trocar as linhas, né? Para a gente continuar a eliminação. Então, nesse caso aqui, que a gente viu até agora, a gente está sempre assumindo que a gente não trocou nenhuma linha. E aí, nesse caso, né, a gente aplica diversos passos de eliminação até que a gente encontra essa matriz triangular superior U. E aí, com isso, a gente sabe que a gente simplesmente isolando A, né, ou seja, multiplicando pelo inverso desse produto aqui, a gente tem justamente A como um produto de duas matrizes L e U, em que L vai ser triangular inferior. Então, o que a gente vai ter? Vai ter que U é uma matriz triangular superior, onde os pivôs do método de eliminação vão estar na sua diagonal, justamente pela definição do método de eliminação. E essa matriz L, a gente acabou de ver justamente, ela vai ser uma matriz triangular inferior, em que possui 1 em toda a sua diagonal, e os multiplicadores L e J estão abaixo da sua diagonal. Ou seja, ela vai ser uma matriz com essa cara aqui, em que 1 está na sua diagonal, e aí repara que posição I e J, onde I é menor do que J, a gente vai ter sempre o multiplicador do método de eliminação naquela entrada. E para concluir isso de forma geral, basta a gente observar justamente que é dessa forma aqui que a gente pode escrever as linhas de A em termos das linhas de U.
quando a gente está fazendo a eliminação, a gente sempre faz eliminação para as linhas abaixo do pivô. E a gente sempre subtrai essa proporção aqui das linhas. Então, para recuperar, a gente é só adicionar de volta aquela mesma proporção com relação àquela linha ali. Mas aí eu falei até agora que era sempre sem trocas de linhas. E aí, o que a gente faz quando a gente precisou fazer justamente troca de linhas? Bom, quando a posição do pivô tem uma entrada zero lá, a gente precisa trocar as linhas. Mas repara que no método de eliminação, a gente poderia simplesmente ter trocado inicialmente todas as linhas, se a gente já soubesse quando que vai aparecer aquela entrada zero do pivô. Então, a gente pode considerar que o método de eliminação, a gente primeiro troca todas as linhas com a matriz de permutação, daí que vem esse P, e aí sim a gente aplica os passos de eliminação. E com isso, a gente obtém a nossa matriz triangular superior U. Então, novamente, para isolar o A, a gente sabe que a gente vai ter que multiplicar pelo inverso do produto dessas matrizes, e esse inverso vai ser justamente o inverso dessas matrizes na ordem inversa. Repara que aqui a gente vai ter o inverso de uma matriz de permutação e esses inversos aqui. Não é difícil de observar, mas a gente, inclusive, vai ver no próximo vídeo que o inverso de uma matriz de permutação é uma matriz de permutação também. Então, com isso aqui, a gente tem que essa matriz, o inverso dessa matriz de permutação é uma matriz de permutação, e aqui o inverso dessas matrizes a gente já viu que é uma matriz justamente com essa cara L, que é uma matriz triangular inferior, que tem exatamente essa cara aqui. Então, isso dá para a gente justamente, quando a gente precisa fazer a troca de linhas, uma decomposição de A em 3 matrizes, que a gente vai chamar de PLU, onde P é uma matriz de permutação, L é essa matriz triangular inferior justamente com essas propriedades aqui, e U é uma matriz justamente com essas propriedades aqui. E com isso a gente encerra a decomposição de uma matriz quadrada em 2 matrizes LU, ou na verdade PLU, e a gente pode se perguntar, ok, mas essa matriz de fato vem do método de eliminação de Gauss, mas onde que isso é útil, né? Eu de fato estou usando isso para alguma coisa? E a gente vai ver que essa decomposição é útil, inclusive para calcular determinantes, mas uma curiosidade é que quando o seu computador está resolvendo um sistema AX igual a B, na verdade, ele não resolve o sistema AX igual a B usando a matriz aumentada AB. O que ele faz é que ele fatora inicialmente a matriz A, justamente como esse produto LU, e aí então ele vê esse sistema aqui exatamente como a matriz LU, X igual a B, e primeiro ele tenta resolver o sistema LC igual a B, que é um sistema muito mais simples, porque sistemas triangulares, tanto inferiores quanto superiores, a gente sabe que é fácil resolver simplesmente substituindo as variáveis, né? Quando a matriz é triangular superior, a gente viu que a gente faz substituição para cima. No caso da matriz ser triangular inferior, a gente vai fazer substituição para baixo. Então, primeiro, o seu computador, na verdade, a maioria dos sistemas vão resolver LC igual a B, para depois, uma vez que obteve o resultado de C, resolver o sistema o X igual a C. E com isso a gente encerra o tópico de decomposição LU, e no próximo vídeo nós vamos estar vendo matrizes de permutação e matrizes transpostas. Até o próximo vídeo.